Nós vamos continuar a reflexão a respeito da graça, que é o tema desse culto, né? Que é a graça, o favor imerecido. E é um culto maravilhoso, um tema maravilhoso. É verdade, Deus. O João já explicou maravilhosamente, né? Eu vou tentar aqui falar alguma coisa, né? Glória a Deus. Prometo que vou ser bem breve, até porque ainda tem mais pela frente. Vamos ler aqui em Romanos, capítulo de número 5, do verso de número 12 ao 15. Eu vou ler e a igreja apenas acompanha, amém? O tema diz assim: por um homem vieram o pecado e a morte, e por um homem também veio a graça. Glória a Deus. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, mas muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Amém? Amém. Falar da maravilhosa graça, né, que é um assunto assim maravilhoso, né, pelo qual nós vivemos nos dias de hoje, né? Cabe a nós entrarmos desde o princípio, né, da fundação do mundo, desde a queda de Adão, né, até os dias de hoje. Nós temos a graça aplicada sobre nossas vidas. Mas antigamente, para que aquele povo pudesse ter os seus pecados perdoados, era necessário haver derramamento de sangue, um sacrifício, como todos conhecem. Então, quando alguém pecava, para ter a remissão do seu pecado, para ter o seu pecado perdoado, era necessário que um animal fosse morto e entregado como sacrifício, para que assim pudesse anular o pecado que aquela pessoa estava. E pensando nisso, a gente vai imaginando quanto de rituais que tiveram, que sacrifícios que o povo fez, simplesmente para cessar os seus pecados. E aí nós vemos toda a humanidade, toda a história que a humanidade vem traçando sobre os séculos dos séculos, os anos dos anos. E nós vamos chegar até a época em que Jesus nasce. E quando Jesus chega na Terra, Ele chega para mudar o mundo completamente. Glórias a Deus. Toda a forma que a humanidade tinha de viver. É verdade, Deus. Tudo aquilo que era aplicado no passado, Jesus já vem para transformar isso, trazer ao povo o conhecimento verdadeiro. Porque antigamente eles faziam as coisas segundo a lei. Verdade. E aqui na carta de Paulo aos Romanos, que na minha opinião é uma das cartas mais importantes que a Bíblia tem, e que todo cristão deveria ler essa carta, a carta aos Romanos, ela é muito importante, porque Paulo ele fala algumas verdades que todo crente deve ouvir. Verdade. Coisas que muitas pessoas acreditam que são santas e que não possuem nenhum tipo de pecado. Verdade. E Paulo ele dá um verdadeiro tapa na cara de todo cristão soberbo que se acha melhor do que qualquer outro. Verdade, Deus. Ele remete isso ao povo judeu e ao povo grego, porque eles tinham uma desavença entre si. Eles achavam que um era mais santo do que o outro. Um conseguia aplicar a lei em sua vida e o outro não. E por isso eles diziam que eram mais santos do que o outro. E Paulo ele escreve aos Romanos, e essa carta ela está dividida. Se você ler Romanos do capítulo 1 até o capítulo 4, você vai perceber que Paulo ele acusa todo mundo. Ele condena todo mundo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Assim como João explicou muito bem, o pecado estava sobre toda a humanidade. Verdade. Não havia um santo sequer. O homem é mau. Não há um bom sequer. Somente Deus é bom. Verdade. Então Paulo ele começa dizendo tudo isso. Todos pecaram.
Não é judeu, não é grego, ninguém é santo. Todos estão debaixo do pecado. Verdade, ó Deus. Não há ninguém que cumpra a lei. Isso são palavras de Paulo. Mas o que esse livro de Romanos ele é tão incrível que Paulo ele fala realmente o que todo cristão precisa ouvir. Ele condena todo mundo nesses primeiros 4 capítulos. E do capítulo 5 em diante, ele fala de justificação. Verdade. Ele fala de justificação pela fé. E aí no versículo em que nós lemos aqui, ele fala que por um homem veio a morte, mas também por um homem veio a salvação, que é pela graça. Glória a Deus, aleluia. Então quando ele retrata essa graça que é passada a todos nós, ele explica como é que funciona essa graça. Porque aquele povo achava que pelo fato de estar na graça que Jesus Cristo deixou para todos nós, eles podiam viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Eles faziam qualquer coisa que queriam e se achavam santos. Queriam usar da lei para a sua própria justificação. Verdade. Mas aí Paulo vai e começa a explicar o que é a verdadeira graça. Ele começa a dizer o que é a graça. Aqui no capítulo de número 6, o título da mensagem diz assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Verdade. E Paulo diz assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Versículo de número 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda neles? Verdade, meu Deus. Versículo 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados ainda na sua morte? Capítulo 4, versículo 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia. Essa novidade que Paulo fala é viver sob a graça que Jesus Cristo nos deu. Verdade. Tem um louvor que nós cantamos aqui, que quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos junto com Ele. Verdade. Quando Ele morre, nós morremos. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos também. A humanidade ressuscitou. Aleluia. Então é essa novidade de vida que Paulo quer falar para todos nós. Por meio da ressurreição de Cristo. A lei não tem mais nenhum sentido para todos nós. Mas a graça, ela sobreveio sobre nossas vidas. E naquele tempo, aquele povo vivia dessa forma. Muitos acreditavam que, cumprindo a lei, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Mas o foco de Jesus era pela graça, pela nova novidade de vida que Ele trouxe para todos nós. Quando Paulo ele é muito sábio nas palavras dele, porque ele diz que nós vamos pecar porque estamos na graça. E aí ele repreende: de modo nenhum. Verdade, meu Deus. Nós viveremos segundo a graça que Jesus Cristo colocou sobre nós. Grande Deus, aleluia. Segundo os mandamentos de Deus. Glória a Deus. A justificação que nós temos por meio da fé, por meio da graça que Jesus Cristo colocou sobre todos nós, ela nos impõe um novo modo de viver que Verdade. reflete Aleluia. nas nossas vidas até hoje. Verdade. Hoje nós podemos dizer que somos livres, porque Jesus nos deu Verdade, essa meu liberdade. Deus. Aleluia. Glória a Deus. A lei Glória a era Deus. primordial naqueles tempos. A lei era um princípio a ser firmado a todas as nações, ao povo de Israel, e ai de quem não cumprisse a lei. Verdade. Mas hoje nós somos livres, somos salvos pela graça. Glória a Deus, aleluia. E aqui em Romanos, no capítulo de número 8, diz assim o texto: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Versículo de número 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne,
mas segundo o Espírito. E aqui é mais uma etapa dessa carta aos Romanos que Paulo começa a dividir. Então vocês perceberam que do capítulo 1 ao 4, Paulo condena todo mundo. Do capítulo 4 até o capítulo 6, ele justifica por meio da fé, por meio da graça de Jesus Cristo. E agora em diante ele vai falar da justificação pelo Espírito. Glória a Deus. Ele vai nos dar Aleluia. a linha que devemos viver, que é segundo o Espírito que Jesus deixou sobre nós. Verdade. E aí ele diz o quanto nós devemos viver para que essa graça possa superabundar em nossas vidas e que nós possamos viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verdade, ó Deus. Então Aleluia. aquele povo começou a traçar esse caminho que Paulo estava falando. Ele exortou aquele povo para que eles pudessem reconhecer que todos são pecadores e que agora nós devemos andar em espírito, em verdade, na presença do Senhor. Essa epístola de Romanos é muito rica. O tempo seria muito pouco para pregar tudo que está contido dentro dela. Eu estou fazendo um breve resumo, mas é muito interessante tudo que contém nessa carta. Se os irmãos puderem ter a oportunidade de ler o capítulo de Romanos inteiro, vocês vão se maravilhar e entender essa divisão que Paulo coloca sobre nossas vidas. Ele não só condena, mas ele só justifica, ele explica a justificação. Ele diz que você é pecador, ele te faz reconhecer isso. Depois ele te justifica, dizendo que você vive pela graça. E ele te aconselha a viver pelo Espírito. Então, essa mensagem é muito interessante para nossas vidas e o tema desse culto é muito forte, é a graça. Todos hoje vão embora com esse tema no coração, a graça de Deus. Aleluia. Então, Glória a Deus. saiba que hoje você é livre, porque você vive na graça e viva conforme Paulo ensinou, viver segundo o Espírito da graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória